Primeiro, senhor presidente, gostaria aqui também já de justificar a minha ausência agora há pouco na votação, mas estava em São Paulo, num evento que inclusive vou discorrer aqui, e gostaria com isso de ter a justificativa e dizer que votei com o meu partido, já que era indicação de uma autoridade. Eu gostaria também de estar registrando aqui, senhor presidente, com pesar, o falecimento de um companheiro nosso da cidade de Barra do Garça, o companheiro Juarez Sebastião de Almeida, que faleceu aos 80 anos. Ele que era o famoso, conhecido, popular pelo Juarez da Farmácia, um pecuarista tradicional da cidade de Barra do Garça, um dos pioneiros daquela cidade e que lutava muito contra um câncer. E eu quero dizer que ele chegou em Barra do Garça na década de 60 ainda, um homem muito dedicado à sua família, ele que deixou 3 filhos, e um deles, inclusive, a ex-vereadora, presidente da Câmara de Vereadores de Barra do Garças, a vereadora Andréa Santos, e também ele que é cunhado, também foi cunhado do ex-prefeito de Barra do Garças, Dr. Vanderlei Farias, que foi um dos excelentes prefeitos daquela cidade, inclusive que lançamos obras importantes. Essa semana tive a oportunidade de estar lá com o diretor-geral do DENIT para visitar a obra do contorno viário de Barra do Garça, uma obra que está sendo concluída, mas que foi lançada exatamente ainda quando o prefeito Vanderlei. Então, em nome da sua esposa, Dona Maria, de toda a sua família, eu deixo aqui os meus pesares também, em nome de toda a população de Barra do Garças. Claro, com tristeza, principalmente pelo sofrimento que foi os últimos dias em vida do nosso companheiro Juarez. Em nome de toda a família Farias, eu deixo aqui, então, nosso reconhecimento pela grande pessoa, grande amigo, companheiro e toda a família do nosso companheiro Juarez Sebastião de Almeida. Senhor presidente, eu gostaria aqui também de dizer que, na condição de membro da Comissão de Infraestrutura do Senado, participei hoje, nessa terça-feira pela manhã, aliás, até agora há pouco, à tarde, em São Paulo, da abertura da 24ª Intermodal South América. Trata-se de uma feira gigantesca, considerada pelos executivos da indústria como uma das maiores plataformas estratégicas para a geração de novos negócios. Tenho ido vários anos e cada dia mais a gente percebe, cada ano, a organização daqueles que estão à frente desta grande feira. De hoje até o dia 15, a Intermodal pretende reunir os principais protagonistas do mercado internacional e nacional, promovendo negócios e parcerias. Mas, acima de tudo, senhor presidente, esse evento também se apresenta como um fórum especializado de debate em torno da logística do transporte no Brasil. Gostaria de cumprimentar o presidente da UBM Brasil, o Jean-François, que é a organizadora e ele tendo como presidente desse grande evento, que contou também com a presença do ministro do Transportes, Maurício Quintela, também do secretário de Logística e Transporte de São Paulo, Laurence Casagrande Lourenço, ainda do dirigente da ANTAC, em nome do Francisval Mendes, que hoje responde pela diretoria-geral da ANTAC, também da ANTT, nosso companheiro Sérgio Lobo, que lá esteve com toda a sua experiência, também levando o trabalho e a grande parceria dessas duas agências. Ainda do presidente da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, o Baiar de Freitas, também do vice-presidente da Associação Brasileira de Logística, que é o de Julian Thomas, presidente da Hamburg Seed, entre outras tantas empresas que lá estiveram. Neste ano, na Intermodal, o foco principal dos debates está se dando sobre a importância de se avançar no processo da multimodalidade do transporte no Brasil e
O que pode perceber e que pude perceber claramente, senhor presidente, entre as muitas colocações feitas pelos participantes, agora na abertura, é que tudo se resume à necessidade de implantarmos no Brasil a segurança jurídica. Foi o que mais se ouviu entre os operadores e players de logística lá nesse evento. Segurança jurídica. Impressionante a forma como os investidores clamam por isso. Durante a abertura desse evento, tive a oportunidade de mostrar que não estamos de braços cruzados. Pelo contrário, percebemos a existência de uma sintonia que nos coloca no mesmo rumo. E aí quero dizer que aqui, como senador da República, logo nos primeiros meses de mandato, apresentei a emenda à Constituição, a PEC, número 39, de minha autoria, que transforma as concessões em política de Estado. Como sabemos, atualmente, o regime de contratação das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos é normatizado por leis ordinárias, sujeito a alterações pelo rito comum do processo legislativo e até mesmo por medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Isso precisa mudar, senhor presidente. Deixar de ser uma política de governo para ser uma política de Estado brasileiro, com rigidez constitucional necessária, principalmente para os contratos. Lembro que os investimentos necessários para boa parte das concessões e permissões de serviços públicos são de grande monta e também de longo prazo de maturação, o que reforça a necessidade de estabilização e segurança jurídica para garantir a sua concretização. A prestação de serviços públicos de qualidade demanda a existência de um ambiente de negócios estável, que assegure a confiança dos investidores. Creio que essa PEC seja de fundamental importância na construção desse ambiente. É uma PEC que está pronta para ser votada no plenário, já com a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado da República. E assim que possível, quero, inclusive, pedir a parceria de Vossa Excelência para que a gente possa apreciá-la e votar aqui o mais rápido possível. Este é um grande momento, até porque as grandes oportunidades de investimento no Brasil são imensas e o desejo de se investir segue na mesma proporção. É preciso, no entanto, derrubar barreiras, reduzir a burocracia e promover as garantias necessárias. Em verdade, o atual momento de retomada econômica e também a adoção pelo governo federal do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, também conhecido como Avançar Parcerias, que em maio completará 2 anos, ensejam a oportunidade de fortalecer e modernizar todos os elos da cadeia logística, sedimentando a confiança dos investidores nacionais e estrangeiros. Essas oportunidades e essa confiança se traduzem em melhores serviços e também na multiplicação de empregos de boa qualidade para os trabalhadores brasileiros e também de ótimos negócios para as empresas que aqui querem investir. No total, estão previstos 142 bilhões de reais em investimentos com a participação da iniciativa privada na construção, ampliação ou gestão de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, entre outros grandes segmentos. Os projetos que integram o portfólio do programa despertam os interesses de chineses, alemães, espanhóis, portugueses, indianos e também de outros vizinhos aqui. Aliás, o que vimos lá hoje em São Paulo foram empresários de todos os países do mundo buscando fazer esses investimentos aqui no Brasil. E aí, senhor presidente, quero dizer que, como senador, representando o meu estado, o estado do Mato Grosso, um grande estado, um estado que tem um potencial imenso e, claro, ávido por investimentos, nós também lá estivemos presentes exatamente para mostrar o potencial que representa o nosso estado, um estado ainda com uma nova fronteira agrícola, um estado ainda em abertura, que tenho dito, repetido aqui por muitas vezes. Tudo que produz
o Mato Grosso, só a região do Araguaia pode produzir. E tudo o que produz o Brasil, só o Mato Grosso tem condições de produzir, sem nenhum problema ambiental. Só precisamos exatamente de uma logística eficiente para fazer com que o nosso produtor tenha mais capacidade e, principalmente, mais competitividade. E sempre a gente diz lá na produção rural, o produtor é competente da porteira para dentro, com altos índices de produção, com altos índices de produtividade, um dos maiores do mundo. Agora há pouco mesmo, na semana passada, tivemos um grande programa rural da maior rede de televisão brasileira, onde por mais de 20 minutos mostrava a produção agrícola de precisão hoje no centro-oeste brasileiro, em especial no estado de Mato Grosso. Agora, essa capacidade do produtor, infelizmente, senhor presidente, grande parte dela é perdida principalmente no custo da nossa produção e principalmente no custo da nossa logística. Infelizmente, temos ainda um país onde grande parte da nossa produção e do nosso transporte de cargas, ele se dá através do sistema rodoviário. Infelizmente, temos um dos maiores índices de acidentes no Brasil, no mundo, aqui no Brasil, representando mais do que muitas guerras no mundo, mais de 40 mil acidentes, com acidentes frontais, com perda de vidas. Então, é um prejuízo imenso para o país. Por isso, nós precisamos fazer a intermodalidade, ou seja, fazer com que os sistemas de transportes possam ter conexão, convergir. E hoje, inclusive, lá tivemos uma boa notícia de mais investimentos que estão também investidores querendo fazer nos portos do Arco Norte, que é fundamental para o nosso estado. E aí a viabilização desses portos do chamado Arco Norte, da logística, considerado indispensável para atender objetivamente os interesses da produção do agronegócio, principalmente da região norte do estado de Mato Grosso, e aí também do Pará, do estado de Rondônia e outros tantos. Da mesma forma, a viabilização da rodovia e das hidrovias, e no nosso caso, principalmente a hidrovia Araguaia-Tocantins, a hidrovia Paraguai-Paraná, que foi responsável pela criação, pelo desenvolvimento, pelo início da colonização do nosso estado. Se deu exatamente através da hidrovia Paraguai-Paraná. E essa hidrovia que funcionou durante tanto tempo, de repente foi obstruída principalmente por questões ambientais. Felizmente, isso já foi vencido. Nós, inclusive, estamos lá restabelecendo a construção da estrada que liga Cáceres até Porto Morrinhos, onde, através da BR-242, vamos dar possibilidade para que essa hidrovia volte a ter o funcionamento, inclusive com empresários também, que lá estiveram nesse encontro manifestando o interesse de investimento. Portanto, a implantação do modal, todos os modais, ferroviário, ligando as principais regiões produtoras do Brasil, em especial do nosso estado, é fundamental. Por isso, lá estive falando da ligação entre Sinop e Miritituba, no Pará, com a chamada Ferrogrão, que é uma ferrovia extremamente importante, exatamente para desafogar as nossas estradas. Assim como também na minha cidade, Rondonópolis, temos lá parada a ferrovia Ferronorte. Na verdade, a construção aconteceu até a cidade de Rondonópolis, mas essa ferrovia está com a sua capacidade 100% tomada. E a Rumo, a empresa que hoje detém a concessão, está necessitando, inclusive, das autorizações da ANTT, e o Tribunal de Contas vai estar apreciando também, porque o grande gargalo dessa ferrovia hoje é exatamente no estado de Mato Grosso, através da Ferrovia Paulista. Lá precisa ser os investimentos feitos para que essa ferrovia tenha a capacidade de duplicar a sua capacidade de exportação, porque no Mato Grosso ela é uma ferrovia moderna e que tem todas as condições, e inclusive a carga necessária para que ela possa, inclusive, duplicar a sua capacidade. Por isso, nós aqui, inclusive, temos trabalhado, a semana passada tivemos reunião na NTT, para que a gente também tenha, inclusive, o prosseguimento dessa ferrovia de Rondonópolis a Cuiabá, de Cuiabá até a cidade de Sinop, onde poderia depois se integrar também com a ferrovia Ferrogrão. Por isso, senhor presidente, eu creio
que em cada estado há grandes oportunidades aguardando os investimentos, cujos investidores, por sua vez, aguardam ansiosamente por um ambiente seguro para aplicar esses recursos. E aí, quero aqui registrar que, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, de Transporte e Armazenagem, a FRENLOG, estamos empenhados em promover a intermodalidade do sistema logístico nacional. Sem dúvidas, é o maior desafio que o Brasil tem pela frente. E aí, senhor presidente, quero ressaltar que é importante dizer que o ministro Maurício Quintela tem realizado e respondido com grande presteza esse desafio e, principalmente, a agilidade para que esses processos possam ser concluídos. Por isso, como entusiasta desse processo, quero dizer mais uma vez aos que nos acompanham neste momento pelas emissoras, pelos canais e também pela internet, que estou comprometido também em trabalhar para encontrar o perfeito equilíbrio na utilização dos modais de transporte no Brasil. E é isso, senhor presidente. Temos hoje um problema que ainda, como o ministro Maurício disse lá, é uma nuvem negra que, infelizmente, ainda está passando pelo decreto dos portos. Assim como tivemos o problema da operação da carne fraca, que foi um grande desafio para o Ministério da Agricultura. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, inclusive, hoje também esteve lá em São Paulo em outro evento. Vim, inclusive, com ele deslocando de São Paulo até aqui, onde conversamos muito sobre esses desafios, os investimentos que outros países querem fazer no Brasil. E esse decreto dos portos ainda passa essa nuvem negra, mas eu creio que foi um dos atos mais importantes feitos pelo atual governo, porque, como eu disse, para se fazer um investimento de médio e longo prazo, precisa ter segurança jurídica. Claro que nós queremos a aprovação da nossa PEC, que vai estar, então, lá na Constituição, dando garantia para o investidor que isso não será mais política de governo. E não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado. Hoje, infelizmente, as nossas rodovias, hoje, todas as concessões rodoviárias estão aí paralisadas as obras, e isso causa uma preocupação imensa para o investidor e, claro, também para aqueles que estão lá precisando de um serviço de qualidade. No nosso estado, no estado de Mato Grosso, nós temos uma ferrovia, que foi uma BR, que é a BR-163, uma das BRs troncais do Brasil, tanto no Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul, que foi concessionada no Mato Grosso do Sul, uma concessão específica de concessão rodoviária, que também parou as obras. No meu estado, da mesma forma. E a grande preocupação, hoje, em não termos aprovado a medida provisória das concessões rodoviárias, já pela segunda vez, medida provisória editada pelo governo e não aprovada pela Câmara dos Deputados. Isso, então, causa total insegurança e aqueles que querem investir, claro, deixam de investir. E, com essa situação, o que acontece? É desemprego, são estradas menos conservadas e ainda os consumidores estão pagando pedágio. E aí não temos a certeza desses investimentos a curto prazo. Então, portanto, eu venho aqui dizer que este encontro lá em São Paulo, ele traz uma expectativa muito grande, porque lá estavam investidores do mundo inteiro, e todos eles mostrando a confiança que nós vamos vencer os nossos problemas. O Brasil começou a dar sinais de recuperação, e quando a recuperação acontece, claro, os investidores têm mais atração, e para isso é que é importante, então, dizermos aqui da segurança jurídica. Para encerrar, senhor presidente, eu quero dizer que esse é o momento. É o momento que nós, inclusive, vamos discutir daqui a pouco as eleições presidenciais, as eleições governamentais, os estados vão escolher os seus governadores, senadores, 2/3 do Senado será renovado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas. Mas, acima de tudo, nós temos que estar aqui para mostrar essa confiança para a população brasileira, que estamos aqui para votar medidas importantes exatamente para garantir esses investimentos. O governo passa, mas a população está aí a cobrar. Essas eleições, sem dúvida nenhuma, serão eleições, eu diria,
da minha experiência de vida política, talvez as eleições mais diferenciadas do país. Mas a gente tem conversado lá na ponta com o trabalhador que está querendo emprego, o que o trabalhador quer, o que o eleitor quer acima de tudo? É estabilidade. O eleitor quer mudança, quer renovação, mas acima de tudo quer estabilidade. O eleitor quer que nós cumpramos o nosso papel aqui, exatamente de garantir esses investimentos para gerar emprego, gerar riqueza, e o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores países para receber esses investimentos. E aí só depende de nós, e eu acredito que com a experiência de Vossa Excelência, com todo esse compromisso que todos nós temos que ter, haveremos de principalmente aprovar essa MP, que é fundamental para que esses investimentos de longo prazo, investimentos vultosos, possam vir para o Brasil. Mas quero aqui encerrar transmitindo assim, o meu otimismo de sair hoje de São Paulo, de ver um grande evento com empresários de todo canto do mundo, dizendo que o Brasil é um dos melhores países de oportunidades ainda para esses investimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar o nobre senador Wellington Fagundes pelo pronunciamento entusiástico de esperança, de confiança no país, e, sobretudo, como presidente da Frente Parlamentar de Logística. Sou testemunha do trabalho de Vossa Excelência aqui nesta casa, não só em plenário, como nas comissões de infraestrutura, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento regional, principalmente voltado para essas questões relacionadas à logística. Considerando que Vossa Excelência representa os estados mais produtores do Brasil, que é o Mato Grosso, juntamente com o Mato Grosso do Sul e outras grandes regiões produtoras, Rondônia, que é Goiás, sem se falar do sul do país, mas eu queria dar esse testemunho da preocupação de Vossa Excelência com a intermodalidade, quer dizer, ferrovias, hidrovias, transporte por cabotagem, sobretudo considerando que nós temos 7.000 quilômetros de costa, né, aliado a outros meios de transporte, principalmente o rodoviário. Eu estou dizendo mais uma vez, quero testemunhar isso aqui no plenário da Casa e dizer da importância dessa grande feira intermodal que realizou-se em São Paulo, reunindo todos os grandes empresários da área, principalmente aqueles relacionados ao transporte de uma forma geral no mundo, e especialmente aqui no país. Parabéns por Vossa Excelência ter feito um oportuno pronunciamento, inclusive ressaltando o entusiasmo, a forma como Vossa Excelência se expressa aqui, acreditando cada dia mais na potencialidade, na riqueza. Aliás, nós somos um dos maiores produtores de grãos do mundo, de carne, e o Estado de Vossa Excelência é responsável pela maior parte da produção de grãos e carne do nosso país. Senador Elmano, eu gostaria, inclusive, aqui já concluindo o meu pronunciamento, de agradecer muito essa parte de Vossa Excelência, mas dizer do meu entusiasmo, já que Vossa Excelência é um professor universitário, sabe da minha luta pela criação da Universidade Federal da minha cidade natal, Rondonópolis. E agradecê-lo, inclusive, por ter nos ajudado, votado aqui no plenário dessa casa, e nós já temos hoje, então, a Universidade Federal de Rondonópolis aprovada, tanto na Câmara dos Deputados, também aqui no Senado da República. Já estive com o presidente e, provavelmente, no dia 21 agora, teremos a sanção presidencial da criação da universidade, duas universidades de Goiás, da Universidade do Delta do Parnaíba, do Piauí, então, do Pernambuco, e também a Universidade de Rondonópolis, da região sudeste de Mato Grosso. E eu sempre tenho dito, já falei, a gente nessa luta, né, a importância que representa, às vezes, conquistar um recurso para fazer uma obra, de uma estrada, de uma ferrovia, por maior que seja, mas nada é mais realizante, é mais gratificante, é mais forte do que construir, principalmente, a educação. E a universidade, ela representa, pensando
pensar nas futuras gerações. Portanto, eu quero aqui agradecer a Vossa Excelência, dizer do meu entusiasmo, porque eu acho que são com atos desse que a gente cria expectativa e oportunidades para as pessoas. Eu tive a oportunidade de viajar essa semana na região sul de Mato Grosso, visitando alguns municípios, lançando inclusive obras, como foi no caso da cidade de São Pedro da Cipa, que é um dos menores municípios de Mato Grosso. Nós temos lá um prefeito jovem, Alessandro Russi, um rapaz entusiasmado, uma cidade pequena, que parecia que não tinha nenhuma possibilidade de desenvolvimento, está lá o prefeito realizando, construindo, lançamos lá onde vamos deixar a cidade com 100% asfaltada, lançamos o contorno viário da cidade, a duplicação da BR que está acontecendo, e a gente vê o entusiasmo de um jovem que sabe que com força, com trabalho poderemos fazê-lo. Ele inclusive é presidente do Consórcio de Desenvolvimento da região sul. E na criação da universidade, na implantação, Vossa Excelência sabe que o conselho diretor da universidade, ele é representado pela reitoria, mas também pela sociedade. Inclusive, lá fomos fazer o convite para que o consórcio dos municípios da região sul também tenha uma cadeira, ou seja, um voto nessa nossa futura universidade. Agora, no dia 13 de abril, vamos estar realizando um grande simpósio e quero aproveitar para convidá-lo, para que Vossa Excelência esteja comigo mais uma vez em Rondonópolis. Vossa Excelência esteve lá na nossa exposição agropecuária e gostaria de convidá-lo para que voltasse a Rondonópolis, principalmente nesse evento que vamos ter lá, que será um simpósio para discutir o plano de desenvolvimento da nossa nova universidade. Queremos construir uma universidade que seja da sociedade, uma universidade que venha ao encontro dos anseios da sociedade, uma universidade desenvolvimentista, que possa, inclusive, promover ainda mais o desenvolvimento da região sudeste. Mato Grosso, nós temos 4 regiões definidas. É a capital, Cuiabá, com a Baixada Cuiabana, a região do Araguaia, com Barra do Garças como a cidade polo, e também a cidade de Sinop, como a outra cidade polo do nortão de Mato Grosso, e Rondonópolis na região sul-sudeste. Claro que no futuro, tanto Sinop como Barra do Garças também já sonham, e no futuro, não será muito longe não, porque Mato Grosso é o estado que mais desenvolve do Brasil, teremos depois mais 2 universidades sim. Mas agora é a hora de concretizar e de estruturarmos a Universidade Federal de Rondonópolis. E eu tenho dito lá, não vamos tirar o recurso da Universidade Federal de Cuiabá, não. Ao contrário, vamos somar mais recursos para Mato Grosso na edificação e principalmente na oportunidade que é criar mais uma universidade. A universidade tem o papel do ensino, mas também tem o papel da pesquisa, o papel da extensão, e eu tenho certeza que a Universidade Federal de Rondonópolis será esse marco divisor no processo de desenvolvimento de Mato Grosso e principalmente da nossa região. Então, eu agradeço a Vossa Excelência por também ter nos ajudado a aprovar aqui a Universidade Federal de Rondonópolis, e eu falo com orgulho, claro, da minha cidade natal.